mais um episódio do Psi Vidas. Tudo o que vocês precisam saber sobre síndrome do pânico. O doutor Orlando Krieger, não sei falar, não adianta, né, doutor? Então, assim, vai explicar para vocês. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite e por nos esclarecer tudo que a gente precisa saber sobre síndrome do pânico. Fala um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem um pouquinho, doutor. Bom, eu sou psiquiatra, sou médico há 38 anos, fui criado no hoje estado do Tocantins, numa tribo de índios. Olha. Estudei medicina aqui na Souza Marques, fiz minha pós-graduação em psiquiatria na UERJ e atuo na psiquiatria há 23 anos. Atuo em clínica privada e num hospital. Ah, legal. E como é que é para identificar, uma pessoa se identificar com síndrome do pânico? Normalmente, os critérios básicos são um ataque agudo de ansiedade, uma descarga abrupta e momentânea de ansiedade. Ela pode durar de minutos a hora, e em média dura 10 a 15 minutos. Depois a pessoa fica com medo do medo. O medo dessa ansiedade que veio. E depois ela fica muito atenta. Como o pânico ele tem sintomas autonômicos, que a gente chama, alteração do pulso, alteração da respiração, alteração da pressão. A pessoa fica muito atenta ao funcionamento corporal, como se isso fosse prenúncio de uma nova crise. Também geralmente está associado um sentimento de morte iminente. Então, a pessoa sente a necessidade de ser rapidamente socorrida para livrar daquele, porque ela acha que vai ter um infarto, um AVC, vai morrer. E também pode haver a necessidade de sair daquele ambiente. E, normalmente, assim, a primeira crise, vamos dizer que a primeira crise ocorreu num ônibus. Ele passa a evitar entrar no ônibus achando que o problema foi o ônibus. Sim. Aí um belo dia ocorre no metrô. Aí ele agora evita o metrô e o ônibus. Depois ocorre no táxi. Então a pessoa vai se restringindo por medo de novas crises. Então os sintomas se dividem em dois aspectos. Os aspectos físicos e os aspectos psicológicos. Os aspectos físicos são esses que eu falei: a ereção dos pelos, a sudorese, a mão fria, a urgência de urinar, às vezes urgência de defecar, na preparação da reação de luta ou fuga, né, que é uma reação bem lá atrás da evolução. E os sintomas psicológicos são esses da angústia, da sensação de morte iminente, da necessidade de sair daquele lugar. O pânico pode ser associado ou não ao sintoma que a gente chama de agorafobia, que é o medo de espaços abertos ou fechados. Hoje em dia não se fala mais em claustrofobia. Sim. Se bem que pelo DSM-5 são diagnósticos separados agora. Antigamente era pânico com agorafobia e pânico sem agorafobia. Agora separou, mas pode haver os dois diagnósticos. E existe um subtipo do pânico, que é o pânico com a predominância do sintoma respiratório, que esse pânico serve para estudos, porque ele pode ser desencadeado em laboratório, através de restrição de CO2. Que legal. Ou seja, essa parte eu não sabia, viu, gente? A gente vai aprendendo também, mesmo sendo da área. É engraçado que você tocou num ponto fantástico que muitos psiquiatras não falam e falou com muita sabedoria. O corpo da gente é tão inteligente a ponto de emanar sinais. E na luta e fuga, o nosso metabolismo ele desorganiza a tal ponto que até o defecar e ir ao banheiro se torna uma coisa muito rápida, né? O próximo. Que é para liberar volume, liberar peso, para preparar o organismo para fugir. Olha como que o nosso corpo é super inteligente. Os sintomas do transtorno do pânico, geralmente ela vem associada a alguma coisa?
Ou vem do nada, como as pessoas geralmente falam que não? Pode vir associado a algum gatilho, mas o mais comum é que ele venha sem desencadeador. Uhum. Ou você tem alguma causa que pode trazer o transtorno do pânico? O postulado é que seria alguma alteração nos circuitos que controlam a ansiedade, a reação do medo, a reação de recompensa, Uhum. porque a gente tem que lembrar que a um certo nível, antes de causar sofrimento e disfunção, a ansiedade ela é uma reação natural de todo animal, ela garante a nossa sobrevivência. Sim. Ela só passa a ser patológica quando, em nós humanos, ela provoca sofrimento. Sim. E até porque, no mundo animal, não existe a projeção, é no real. Sim. Enquanto que nós antecipamos o futuro. Então, às vezes, não acontece nada e nós estamos projetando que vai acontecer. Querendo ter o controle daquilo que não se tem controle. Nossa. Principalmente do futuro e do presente. Presente agora a gente consegue, mas daqui a uma semana já perde o controle. Então, trabalhar o não ter o controle é muito difícil. O pânico é muito isso, né? A gente entender que não vai ter controle de tudo e entender que a gente tem que aceitar alguns processos deles, né? O transtorno do pânico, geralmente o que mais me pergunta assim, ele é curado? Em psiquiatria, a gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Uhum. O que seria a remissão para as pessoas entenderem? A remissão é a ausência de sintoma, mas a predisposição continua. Ela pode voltar a se manifestar em algum outro momento da vida. Então, a gente medica, a gente recomenda a terapia, a mais indicada é a cognitivo-comportamental, e a gente sabe hoje que se você tiver um grupo tratado só com medicação e um outro que associou medicação mais terapia, este segundo grupo vai ter menos recorrência do que este aqui. Eles vão recorrer mais. Porque eu costumo dizer o seguinte, conhecendo o seu problema, você consegue lidar com ele. Quando a gente nega que ele existe ou que o remédio pode ser a cura de tudo, a gente não consegue se identificar. Foi o que eu falei hoje para um paciente. Ele disse, olha, o remédio é para debelar a crise. Sim. A terapia é para prevenir novas crises. Exatamente. Então, assim, o problema é que as pessoas ainda têm um mito muito grande sobre, agora está caindo um pouco, né, sobre psiquiatria e psicologia, sobre essa questão. E o nosso tema, eu gosto muito de dizer isso sempre nos vídeos, nas nossas gravações, é o seguinte, tem muita informação correndo por fora, mas muita coisa também que não bate com a realidade do que a gente estudou, que a gente debruçou anos a fios estudando. Então, a nossa intenção é trazer informação com qualidade, com conteúdo, com a questão da vivência, ciências em si, em fatos. Não desmerecendo as pessoas que estão tentando provar ou falar de alguma coisa. Eu acho que tudo é válido, mas eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de saber aonde está realmente uma comunicação assertiva sobre isso. Transtornos de pânico tem a ver com a parte genética? Sim. Agora, há uma diferença entre vulnerabilidade genética e a interação com o meio e hereditariedade. A pessoa traz uma vulnerabilidade genética que pode se manifestar ou não, mas não é porque eu tenho que meu filho necessariamente vai ter. Exato. Isso é em todos os sintomas, principalmente na psicologia, na sistêmica, quando a gente fala de repetição de padrão, não é uma questão que é um condicionamento. Você não está condicionado a rotular aqui. Pode ser que apareça, pode ser que não. E nada é estruturado, né? Como a gente pode dizer aí sobre o diabetes, sobre o câncer. Então, assim, não é porque tá ali na árvore que possa ter. Tem gente que vai e tem outros que não. E a gente não tem como mensurar isso. É possível conviver com transtorno sem usar medicação? Pergunta difícil. Sim. Vai depender do grau de sofrimento daquela pessoa e vai depender do quanto o pânico a inabilita, né?
Porque tem pessoas... Eu tive uma paciente que ela era professora e ela só saía de casa para ir dar aula acompanhada. Depois de medicá-la, depois de muito tempo em terapia, eu comecei um programa com ela, que ela fosse até o primeiro poste, depois da de casa, até o segundo, tal, fazendo uma sensibilização. Sim. Tem pessoas que ficam altamente restritas, né? E se acostuma, né? E também existe o fato de que, dependendo desse grau de inabilitação que o pânico traz, ele gera depressão também, né? Então, é complicado. Desculpe, eu perdi a pergunta. Se pode conviver sem medicação? Sem medicação. Depende do grau do pânico. E depende, assim, se é uma primeira crise, se é de grau leve, pode-se tentar uma terapia. Só que a terapia vai levar aí 6 meses para começar a dar resultado, né? Então, a medicação, ela minora o sofrimento mais rápido, mas a solução a longo prazo é a terapia. Sim. A questão de conseguir, eu falo assim, o paciente só consegue quando ele tem o prazer, e parece que é grosseiro que eu vou falar agora, prazer na dor. Porque também existe, né? Infelizmente, a gente vê que a gente chama até um pouco de masoquista essas pessoas, mas tem gente que aprendeu a conviver com ela. Se acostumou ao papel de doente, né? Sim. E quando o pânico aparece numa personalidade dependente, aí a melodia encontrou sua letra, Exato. Né? Porque ela vai mobilizar todo o seu entorno para cuidar do doente, né? Sim, exatamente. E aí eu fico em volta e tenho a minha atenção que eu preciso ali. Então a terapia nesse momento nem alcança. E os médicos também não chegam nem ao consultório. Mas geralmente é um sofrimento muito grande, onde as pessoas realmente têm muito medo de perder o controle, têm medo de morrer e acaba sim trabalhando e tratando com o remédio sim. Só voltando à tua questão anterior, não há cura, mas é a patologia que mais índice de remissão alcança, entendeu? De bons resultados terapêuticos. Exato. E quando a gente fala também sobre a questão que não vem do nada, você deu um exemplo brilhante. Aconteceu no ônibus, eu não vou mais no ônibus. Não. O desencadear está um pouco mais acima. E aí o ônibus foi o fator, foi o estopim. Eu falo, foi a última gota daquele copo d'água para estourar. E aí, se a gente não for cuidando, foi que nem ele falou, daqui a pouco acontece no metrô, daqui a pouco acontece numa escola, acontece em algum ambiente, numa clínica, e você não vai se afastando. A maior preocupação da síndrome do pânico realmente é a socialização, que muitas das vezes vem como agorafobia. E aí a gente fica pensando, muitas das vezes o paciente começa a ficar em casa e se sente confortável, porque ele não vai ter, né? E aí até um dia que começa também em casa a desencadear, quando o fator dependente dele sai de casa, ou é um pai, ou uma mãe, uma esposa, é o marido. Então, assim, sempre que tiver alguém falhando ali naquele momento, vai sentir também, porque não é o lugar de conforto daquele paciente. Agora, deixa eu só acrescentar uma coisa. Sim. Temos que diferenciar ataque de pânico de transtorno de pânico. Sim. Porque outras doenças, como, por exemplo, outros transtornos, como, por exemplo, a depressão, podem ter ataques de pânico sem que seja um transtorno. Sim. Para que se defina um transtorno de pânico, tem que ser no mínimo 4 ataques em um mês. Sim. Prestem bem atenção, 4 ataques no mês. E o ataque? O ataque 4 vezes, 4 ao mês. E o transtorno? Ele dá... Não, esse é o transtorno. Tá. 4 ataques a gente chama. 4 ataques em um mês. O transtorno. E o ataque, geralmente é quando... É a mesma sintomatologia, mas ou menos quantidade, mas ele está presente no curso de outro transtorno. Sim, como um sintoma de outro transtorno, e não um transtorno primário. Sim. Muito parecido quando a pessoa tem, vamos supor, uma depressão,
e na depressão ela começa a sentir algo que possa desencadear mais aquela sensação da depressão, e aí vem o ataque de pânico. Como é que ele geralmente vem? Ou, eu não quero ver ninguém, uma pessoa vai aparecer, eu não quero estar com essa pessoa. Eu começo a ter as reações que são dos ataques. Então, assim, isso não quer dizer que você tenha pânico, isso é somente a depressão ali gritando, luta e fuga também, né? Para poder o corpo se defender daquilo que não está sendo agradável. Agora, existem patologias que encontram um com o outro, por exemplo, a gente está falando de ansiedade e depressão, mas assim, ansiedade e síndrome do pânico. Síndrome do pânico e bipolaridade, síndrome do pânico com outra parte da patologia? 91% dos casos de transtorno de pânico existe concomitância com outro transtorno psiquiátrico. Uhum. 1/3 dos pacientes com transtorno de pânico apresentavam depressão antes do transtorno de pânico. E 2/3 podem apresentar depressão posterior. Depressão todo mundo brinca que é um mal do século, mas eu fico imaginando o seguinte, realmente vai ser muito difícil a gente não ver alguém passando pela depressão, né? A prevalência da depressão é alta. Era esperado que em 2030 ela fosse a primeira causa de absenteísmo. Ela já é a primeira causa de absenteísmo no trabalho hoje em dia. Antecipou em cerca de 10 anos. Sim. Ela tem um alto índice de comprometimento, é responsável por gastos financeiros com o tratamento também. Em países cujo tratamento é muito hospitalar, já se provou que o tratamento medicamentoso ambulatorial sai mais barato do que o tratamento internado, então é melhor tratar precocemente por uma questão econômica. Mas a prevalência de depressão é cerca de 1 em cada 4 pessoas ao longo da vida. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. Eu falo assim, e hoje, se a gente for parar para pensar, tem muita coisa envolvida também, né? Que é a parte também da serotonina, a baixa de dopamina, que vem um estudo aí da medicina moderna aí trazendo um pouco sobre isso. Como é que você tem visto isso, doutor? A hipótese, só voltando à questão anterior um pouquinho, o Brasil é o campeão da América Latina de ansiedade. Uhum. Então, nós estamos nesse ranking. Carioca, então, nasceu carioca, ansiedade. A base racional da depressão é realmente a disfunção metabólica das monoaminas. Serotonina, dopamina, noradrenalina. Houve um estudo recente que criticou essa hipótese, mas foi feita uma meta-análise que desqualificou esse estudo. Né? Uhum. Agora, não se pode restringir só a isso. Sim. É um raciocínio muito simplista. Eu vou aumentar a serotonina e vai resolver. Até porque só 70% dos pacientes respondem aos antidepressivos. 30% não responde e cai no que a gente chama de depressão resistente. Aquele que fez 2 antidepressivos em dose e em prazo recomendado e não houve resposta. E aí a gente trabalha muito no ponto cego, né? Essa parte eu falo que é o nosso desafio hoje, conseguir acertar, dos médicos, claro. Aí a gente vai ter que construir um castelinho de carta, testando, introduzindo outros medicamentos, potencializando tratamentos, ou partindo para terapias. Atualmente surgiu um medicamento muito bom na prevenção do suicídio pela depressão,
caríssimo. Uns 500 pilas que eu tô sabendo. Não, 2.500 cada Esse então não sei, frasco. esse é novo. Depois você me conta um 2.500 pouco. cada frasco, e são 56 frascos. É por isso que a pessoa não se suicida. Cheguei à conclusão, a pessoa não tem mais dinheiro para se suicidar, E entendeu? tem o tratamento que é muito estigmatizado, mas em casos limítrofes, principalmente em depressões resistentes a tratamento totalmente, tentativa de suicídio, depressão grave na vigência de gestação, é a eletroconvulsoterapia. Ainda é um dos melhores tratamentos e de resposta rápida. Em 2 semanas a gente sabe se o paciente vai responder ou não. E hoje feito sob anestesia, monitorado, não tem o risco dele é o risco de qualquer anestesia para uma cirurgia. É baixíssima também. E é uma morte para 100 mil procedimentos. Só se você estiver muito na bola da vez. Então, basta tratar. Eu falo assim, eu adorei. Eu sou uma ratinha de laboratório. Que tiver, que eu pudesse experimentar, eu tô dentro, pode me chamar que eu tô lá com o meu corpinho lá para oferecer. Eu acho que na vida a gente tem que aprender a lidar e entender cada um movimento. De cada um tratamento, como é que ele é feito, o porquê. E eu vou te falar uma coisa, pena que muitos psiquiatras ainda não usam, né? O eletroconvulsoterapia. Exato. Há uma resistência do próprio paciente, não é barato. Sim. Cada sessão varia aí de R$1.000 a R$1.800, são cerca de 12 a 20 sessões, quer dizer, é um tratamento de por volta de 20 a 30 mil. É um investimento, falando tratamento, é um investimento. Há muita resistência por parte do próprio paciente e o plano de saúde não cobre. A maioria das vezes tem que entrar na justiça para conseguir um liminar para fazer. Doutor Orlando, você falou que já existe uma pesquisa falando que é muito mais fácil prevenir, mas você não vê ainda isso vindo da parte pública, né? Como que isso a gente ainda não tem parte pública investindo muito na saúde mental. A cada hospital, é muito pouco hospitais que a gente tem a parte da saúde mental. Houve um problema aí, que na transição dos velhos manicômios, que era uma outra política bancada por outro sistema de financiamento, misturava pacientes psiquiátricos com sifilíticos terciários, quer dizer, era uma outra confusão. A proposta era muito boa, era a substituição dos hospitais psiquiátricos asilares para enfermarias em hospitais gerais. Ideal, só que não se concretizou. Exato. E os centros de atenções psicossociais, que não dão conta nem da esquizofrenia, que é 1% de prevalência a cada ano. Você tem a depressão, tem a ansiedade, tem o pânico, tem o toque. E agora vão tirar os psicopatas dos manicômios e vão pôr nesses centros de atenção psicossociais. Quer dizer, como disse o Milor Fernandes, o Brasil é a vanguarda do atraso. Exatamente. E assim, tem tudo para ser lá para frente, mas a gente consegue puxar o tapete lá para trás. A parte de tratamento, quando alguém com pânico vai te procurar, ainda existe muita resistência para se cuidarem? Você ainda vê no pânico, eu acho que é bem menos, né? O pânico, o paciente aceita bem a medicação, porque o grau de sofrimento é muito grande. Aquela sensação de morte iminente, e pode haver também uma sensação que a gente chama de desrealização e despersonalização. Sim. O paciente estranha seu próprio corpo, ele não se reconhece, ou ele não reconhece o ambiente à sua volta. Então, isso causa muita angústia. Geralmente ele aceita. Agora, é mais fácil aceitar um benzodiazepínico, que normalmente ele já chega tomando, Sim. só que vicia. Né? Então, a gente tem que fazer uma associação entre o inibidor seletivo da serotonina, mas ele vai levar de 4 a 12 semanas para agir,
e uma associação inicial com um ansiolítico. O exemplo que eu dou é pneumonia. O médico te dá um antitérmico e diz que você toma 3 dias junto com o antibiótico, no 4º dia você suspende o antitérmico para ver se a febre continua. Então, no início você dá um ansiolítico, depois tira, né? Eu, hoje em dia, tenho usado um outro anticonvulsivante que não vicia e segura bem. Agora, essa questão de aceitar a medicação é muito interessante. Os inibidores seletivos de serotonina, eles têm 2 efeitos colaterais muito chatos. É o ganho de peso, Sim. porque eles abaixam a taxa metabólica, então se você continuar comendo a mesma coisa, você vai engordar. Sim. E a redução da libido. Sim. E a dificuldade para atingir o orgasmo. Um dia a paciente passou 45 minutos dizendo que queria se matar. Eu disse, olha, mas vamos tentar primeiro um antidepressivo. Um que não engorde, doutor. Já quebrou meu junto. Mas para quem queria se matar... Já deu meio caminho para a gente. Então, mas eles aceitam, o pânico aceita isso. Sim, ele aceita bem mais. Hoje eu acho que o mais desafiador, hoje, eu acho que nem é o border que a gente estava conversando antes de começar, sobre o borderline, a dificuldade às vezes do tratamento. Mas eu acho que é mais o bipolar, por causa da fase maníaca. Sim, o bipolar, até ele aceitar que a mania é doença, ele resiste ao tratamento. Porque ela se tem prazer, né? E o primeiro maníaco que eu vi na especialização, ele ficava na porta da sala e dizia: eu não quero ser normal. Esse estava quase certo. Ser normal hoje é uma coisa de louco. Porque é gostosa, né? No início, né? A hora que ele começa a delirar, não é. Então, mas nas primeiras fases, ele se sente poderoso, grandioso, aumenta a sexualidade e por aí. Flui. Tudo flui na cabecinha dele. Até que, como disse um colega, o problema do bipolar é que ele compra na alta e vende na baixa, né? Tá sempre quebrando. Vai quebrar várias vezes. Né? Então, a hora que ele perceber o grau de destruição que a doença trouxe para profissional, pessoal, familiar, talvez ele se proponha a tratar. Já viu alguém com transtorno de pânico, com ataque de pânico? Não, se você configurou como transtorno de pânico, não é mais ataque. Não. Ou se eu presenciei um ataque? Perdão, o bipolar com um ataque de pânico. De memória, eu não me lembro. É bem difícil. Eu acho que eles têm uma forma de se ressignificar mais rápido do que as outras partes. O transtorno de pânico hoje, qual é o maior desafio hoje para o paciente? Aceitar os efeitos colaterais da medicação, o custo da medicação não é barato, e submeter-se à terapia. Sim. É um dos tratamentos que mais a gente vê eficácia no consultório. Então, eu costumo dizer, se seguir a regra básica do médico e psicoterapia, vai longe. Vocês têm uma remissão muito grande de viver, às vezes, anos sem ter. Pode sempre ter um episódio. Agora, se tratar precocemente no primeiro episódio, os resultados são melhores. O problema é que muitas pessoas vão adiando, vão frequentando emergências à noite e vão querendo achar uma causa física para aquele sofrimento. Vai atrás de religiões, achando que é espiritual, vai querendo queimar etapas ao invés de estar tratando. Embora é bom se fazer uma investigação cardiológica, porque pode haver a concomitância de doença cardiovascular com o ataque de pânico. Sim. Eu falo assim, a primeira coisa que tem que descartar é toda a parte do organismo. Médico geral. Depois disso, a gente parte para o psiquiatra e a terapia, porque assim, a gente tem que entender como é que o nosso corpo está ressignificando aquilo. E isso é uma coisa interessante.
Sabe-se que o paciente com transtorno mental ele morre mais de problemas médicos gerais do que a população geral. Porque a hora que ele chega numa emergência, por exemplo, e começa a citar os remédios que ele toma e vê que tem remédio psiquiátrico e ele tem um diagnóstico psiquiátrico, isso é psicológico. Exato. A última coisa que nós vamos ver é alguma coisa. Eu costumo dizer que dá um nome a cada coisa. Se você está indo num clínico, diga sobre a coisa do clínico. Se você está indo no psiquiatra, fala sobre a coisa de psiquiatra, a não ser que um precisa da dependência do outro. Você faz uso? Não, faça. Eu costumo muito fazer isso quando eu indico. Vamos supor, eu indico o senhor para uma paciente e falo, aí você não vai me dar um laudo? Eu falei, vai primeiro nele, deixa ele te ver, não vamos contaminar. Se ele quiser, depois eu mando um laudo. Porque eu falo assim, a escuta do outro não tem que ser atravessada pelo outro. Não é preguiça de fazer auto, nem nada disso. A questão é que a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes eu posso estar errando. Ele vai ver uma coisa que eu não estou vendo, e a gente tem que juntar força. E não é ali um querer comprovar quem está certo e está errado, né? Eu costumo refazer o diagnóstico. O paciente pode ter 30 anos de diagnóstico. Comigo ele vai ter um primeiro diagnóstico. Né? Eu vou ver se isso realmente é o que ele me relata. Não parto, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho pânico e eu saio prescrevendo. Não. Eu falo que hoje os nossos pacientes, com o doutor Google que tem agora, todo mundo vai lá dar um cliquezinho no Google, eles já chegam pré-diagnosticados, né? Olha, eu tenho diabetes, eu tenho TDAH. Agora todo mundo, a modinha virou que todo mundo tem TDAH, todo mundo agora é autista e tem TDAH. Quer dizer, minha falta de atenção é autismo e minha falta de preguiça, motivação é TDAH. Então, quando que uma das maiores causas de falta de atenção em adulto é uma noite mal dormida. Exatamente. E que ninguém fala nessas redes aí que a gente conhece. Eu deixei de dormir, tô aqui mal, morto, não sei como vou fazer, fiquei pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, minha cabeça acelerada, não. Vai falar só dos tropeços, da falta de atenção, e muitas das vezes essa falta de atenção vem até a partir de um sono, né? Eu falo, um sono, ele é capaz de nos restaurar muita coisa, né? Principalmente nas doenças psicossomáticas que a gente tem perante a vida. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Não adianta, gente. Se não tiver uma noite de sono, sempre vai ficar uma coisa um pouco mais além para a gente tratar. Quais são os sintomas físicos do pânico assim que a pessoa mais sente? Você já tinha falado sobre a arrepio? A ereção de pelos, ataque cardíaco, a hiperventilação, pode haver alteração da pressão arterial, a dor abdominal, porque todo o sangue do organismo é desviado para o músculo para preparar para fugir. Né? Sim. Esses são os mais comuns. Sim, tontura, sensação meio de desmaio também, às vezes, né? Pode haver também. Sim. Os sintomas psíquicos, ele falou sobre os sintomas físicos, eu vou falar sobre os sintomas psíquicos. Angústia, medo, sensação de morte iminente, o doutor já tinha falado também, doutor Orlando, insegurança, desespero, despersonalização, o doutor também falou, quando a gente nem reconhece o nosso corpo ali dentro, e a desrealização, quando eu também não consigo mais ver aquilo ali como real. Dá um exemplo de como que o paciente já falou assim para você e que você percebeu sobre essa questão da desrealização, para a gente entender. A queixa mais comum é que ele vai até um momento e, num dado momento, tomado por aquela ansiedade, ele não reconhece onde ele está e fica perdido. Agora, por que a síndrome do pânico está muito associada à agorafobia agora? Apesar que a DSM-5 separou. Mas a gente ainda vê um pouco do paciente querendo ficar mais ali no seu cantinho. Talvez para não sentir... Tem que diferenciar duas coisas. Uma é a conduta evitativa do paciente que não quer sair porque ele acha que foi no espaço, no ônibus, essas coisas, que então ele vai se restringindo. E o outro é o ataque de pânico, a agorafobia, que é o medo de espaços, o medo de multidões, o medo de espaços abertos.
propriamente dita, que pode estar associada a pânico ou não. Ou não, né? Exatamente. Hoje em dia, ainda existe muita gente que, com a depressão, voltamos para a depressão, que ainda também fica sem socialização. É uma das queixas mais frequentes. O paciente relata que ele não quer sair, não quer ver ninguém. E isso é interessante, foi feito um estudo em Santa Catarina sobre a vivência da depressão nas várias culturas. Como lá tem açoriano, tem alemão e tem italiano, fizeram com esses 3 descendentes. No açoriano pescador, não estou indo mais ao bar socializar depois da pescaria. No alemão, não estou mais conseguindo trabalhar. No italiano, não estou conseguindo ir ao domingo comer a macarronada da mão. Isso era sinal de recuperação também. Quando eles retornavam a essas atividades, era sinal que a depressão estava remitindo. E eu falo, o legal das pesquisas e de auto se pesquisar, de auto se analisar, de auto se perceber, é que quando você percebe, às vezes é uma coisa tão boba, né? Eu não vou comer mais. Não, calma aí, eu posso dar mais esse passo. Por que eu não estou indo? Essa doença não é mais forte que eu. Não, passa tão despercebido muitas das vezes, e aí às vezes vira uma chave que você coloca um pouco mais de energia para poder ir. Um dos sintomas muito presente e seria quase que patognomônico é a anedonia. As coisas que davam prazer deixam de dar prazer. Exato. É isso que é o lance de perceber. Eu falo, não é deixar de ir a um lugar, mas sim se aquele lugar te dava prazer e você hoje não encontra mais nele. Aí é uma questão de vocês pararem, analisar e falar, opa, eu estou precisando de uma orientação, uma ajuda. Hoje em dia, pânico, você já sentiu, doutor? Não. Não, também não. Não sei nem o que é isso. Assim, corporalmente, não. Já passei por ataque, dizer assim. Além do tipo respiratório, existe o pânico noturno. Sim. Que aparece no sono, o paciente, aí ele passa a ter medo de dormir. Eu tive uma moça que trabalhou na minha casa, ela quase morreu, sufocada, engasgada. Ela tinha um problema na válvula do estômago, então ela tinha muito refluxo. E um dia ela teve um refluxo que acordou meio sem ar. E às vezes eu acordava de madrugada, estava ela acordada, eu falei, eu vou te mandar embora, eu vou te aguentar. Você não dorme, eu estou preocupada de você ter um piripaque aqui. E ela foi muito tempo para ela lutar, para poder tratar também, porque é bem difícil, né? Agora, pânico de dormir eu acho que é um pouco mais difícil. É mais raro. É mais rápido. É mais raro. Né? Mais raro. O mais notório hoje em dia, qual seria? A sensação de morte iminente. Sim. A necessidade de sair rapidamente daquele lugar para ser socorrido. Sim. E muitas das vezes está aí, não querendo voltar muito lá atrás, a gente vê muito assim, muitas das vezes está associado a um trauma que a gente já tinha e que a gente nem percebia. E aí o pânico vem ali para poder te ajudar a lutar e a fuga daquilo. Sei que você não concordou muito, por quê? Pode discordar, que a gente pode discordar. Aí a gente estaria dando uma causação puramente psicogênica. Sim. Né? Tem uma certa reserva. Tá vendo? Quando a gente tem cuidado com as coisas, eu entendo por que ele está falando sobre isso. A questão é porque a gente reduz aquilo dali, e não é só aquilo. Eu já falei mesmo para provocar, porque eu já sabia. Então, assim, a gente tem que entender exatamente o que de fato faz com que desencadeie aquilo dali. O aqui e agora vai te mostrar isso também, né? Agora, lembrando que um desencadeante, ele não teria o poder de provocar pânico se não houvesse uma estrutura favorecedora. Exato. Exatamente. Brilhante.
Porque, na verdade, uma coisa depende muito da outra. Um não anda sozinho, né? E, assim, é bem interessante. O que você diria para as pessoas que têm pânico hoje? Procure atendimento o mais rápido possível, antes de fazer a carreira de doente de pronto-socorro, que vai acabar ficando desacreditado no pronto-socorro. Ou seja, ao invés de ir num pronto-socorro, procura médico especializado. Vá a um psiquiatra, procura, veja a indicação e vai fazer psicoterapia. Uma coisa de cada vez e vai conhecendo você e sua própria doença para que você possa dar continuidade a um tratamento e ter um sucesso no seu tratamento também, né, doutor? Que no pânico ele é muito alto. Exatamente. É um dos casos que a gente consegue mais ver o resultado. O retorno é satisfatório. Doutor, como é que as pessoas te acham na sua rede social, ou pelo telefone? Quais seriam os contatos que as pessoas te acham? Existe um impedimento ético aí, há uma resolução que a gente não pode dizer. Não pode dizer, mas é só digitar meu nome na internet. O que vocês acham, gente? Vocês acham ele pelo Google, se colocar o nome dele todo, vai estar aqui embaixo escrito. Vocês podem procurar. Tem lá, tem o telefone dele, tem as redes sociais, tem o site dele, tudo bonitinho do jeito que vocês querem. Foi um prazer estar contigo, foi muito gostoso, passou muito rápido. Muito obrigada pelo carinho, gente. Convite. Tchau, tchau, muito obrigada. Tchau. Até semana que vem. Tchau.